Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Então, vizinhos, onde é que vão assim vestidos? Olá, C4 Pedro. Vamos só dar uma volta aqui no bairro em família. Nada de especial. E para que são essas joelheiras, cotoveleiras, capacetes e esses escudos? Então, assim estamos mais seguros. Vizinho, o mais seguro é ter seguro BAE. Embora pareça, tomar medidas extremas não garante total segurança. Em qualquer situação, o mais seguro é ter seguro BAE. Agora disponíveis em todas as agências BAE. BAE. Confiança no futuro. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 221 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e com todo o prazer cá estou todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 31 de agosto de 2022. O agosto já era, amanhã já é setembro. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, direção de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. Hoje vamos ter a rubrica Por Dentro da OCPCA para falar sobre o novo processo de negociação das dívidas, acordo extrajudicial, que está aberto desde 29 de julho. Também falaremos sobre as novas regras que têm que ver com os pagamentos à ordem a partir de agora serem feitos somente por referência, não sendo aceito outro tipo de pagamentos. Fernando Miguel, bom dia e seja muito bem-vindo à edição 221 do Contas na Hora. Bom dia, caríssima Cristina. Bom dia ao vasto auditório da LAC, da Antena Comercial. E aqui um cumprimento especial aos membros e potenciais membros da OCPCA. Eu vou começar por pedir ao Fernando para se apresentar. Quem é o Fernando, afinal, na OCPCA? Chamo-me Fernando Matias Miguel, sou o novo líder da área financeira da Ordem, da OCPCA. Comecei a ser minhas funções em fevereiro do corrente ano, licenciado em Finanças, sou técnico membro da Ordem desde 2015, meu número de membro é 2015-0045 e fiz o meu ensino médio em contabilidade. Ando nessas águas só de número, contabilidade, fiscalidade, finanças. Basicamente, eu sou Fernando Miguel. Muito obrigada por ter aceito o convite para estar aqui nesta edição em que é muito importante abordarmos sobre as finanças da OCPCA, por isso eu começo logo pela primeira questão. Após várias solicitações, o Departamento de Finanças da OCPCA abriu finalmente, a 29 de julho, um novo processo de negociação das dívidas, acordo extrajudicial. Por esta razão, todos os membros estagiários e empresas com cotas e prestações de formações por pagar, especialmente os que têm a partir de 6 meses de cotas em atraso, devem urgentemente regularizar a sua situação junto da Ordem. Mas a Ordem tem membros por todo o país. Como é que quem está fora do Luanda deve negociar estes pagamentos e de que forma quem está em Luanda pode fazê-lo e até quando este prazo de negociação?
Fernando Miguel. Essa questão sobre a regularização tem que ver mesmo com o processo de cobranças que estamos a levar a cabo, mas eu vou responder essa pergunta de forma invertida. Conforme estamos anúncios, os membros de demandas preferencialmente devem dirigir-se de forma presencial à ordem, e aqui no endereço que está no anúncio, no endereço do nosso site e internet, sexto andar do edifício Goya, localizado na esquina da Rua Major Marcelino Dias, com a Nicolau Gomes Pensa, Maculusso, durante as horas de expediente, isso é, do período das 8h30 às 13h30. E aqui eu queria também reforçar e dizer que a negociação será feita caso a caso, com o preenchimento de um formulário que nós temos um formulário standard, de forma em que será aqui negociado a dívida entre a Comissão de Cobranças da OCPCA e o membro, e que nós também aqui para dizer que internamente já discutimos aqui um número máximo de prestações, e isso vai ter muito a ver com o valor da dívida do membro. Nas demais províncias, deverão enviar um e-mail para o endereço cobranças@ocpca.org ou ligar para os terminais que estão no site, estão no anúncio e estão nos newsletters que foram passados, e a solicitar a cor da dívida. Nós, a posterior, no serviço interno administrativo da ordem, vamos dar feedback mandando para o membro um formulário já preenchido com o valor da dívida, com as prestações da dívida a serem feitas, e no final, entrando em acordo com o membro terá que fazer a assinatura, imprimir o acordo, assinar, escanear e remeter pela mesma via, e assim finalizar o processo. E nós aí vamos começar a controlar e a ver até que ponto vai se cumprindo essas prestações. Obviamente que isso terá um prazo, e nós prevemos aqui uma data que vai também culminar aqui com outras situações a nível de cobranças, que é a data de 30 de setembro, ou seja, os membros devem optar por esse acordo de regulação das dívidas até 30 de setembro do corrente ano. O que vai acontecer aos membros que não regularizarem a sua situação até o final do prazo, no caso 30 de setembro? É de facto bem sabido que todos os membros, quando fazemos a inscrição, fazer parte dos membros da OCPCA, temos em mente que a ordem tem o estatuto, né? E o nosso estatuto foi aprovado em 2010, decreto 232/10, no seu artigo 70, prevê, a linhas A, C e E do artigo 70 deste decreto, prevê que nós membros devemos ter que pagar de forma adequada as cotas e que não podemos ter dívidas superiores a 6 meses. As dívidas superiores a 6 meses acabam por trazer aqui consigo alguma situação de inadimplência do membro, pode provocar ou pode culminar em sanções. E aqui prevê-se quem de facto não conseguir cumprir, não está dentro desses parâmetros, o que se prevê é mesmo uma suspensão da sua carteira. Obviamente que essa suspensão não é nada reversível, mas tem uma duração limitada, e aqui prevê-se que essa duração da suspensão terá que ser aprovada em comissão diretiva, qual será o tempo e a carteira do membro terá suspensa, ou seja, deixará de exercer as suas funções, e que dentro deste período, que provavelmente seja aprovado pelo conselho diretivo, o membro terá que pagar a total da sua dívida. E não fazendo, no mesmo período, a sua inscrição fica definitivamente cancelada, de acordo aos estatutos da ordem. É muito fácil, porque temos uns estatutos, tudo o que acontece na OCPCA, temos que ter em atenção o que vem plasmado no seu estatuto. E essa coisa da suspensão, caso não cumpra com a obrigação de ter as cotas atualizadas, é tal e qual o que temos nos estatutos OCPCA. Mas qual é o valor das dívidas dos membros da ordem atualmente? Pode fazer um histórico da evolução desta dívida nos últimos 5 anos? E estas dívidas, em termos percentuais, qual é a proporção do valor da dívida em cotas de formação ao longo dos últimos 3 ou 5 anos? Estamos mesmo a falar da nossa casa, né? E o programa é para os membros, e aqui não é para termos o lixo debaixo do tapete. Hoje mesmo estamos a levantar o tapete, que é para encontrar todo o lixo que andamos a esconder debaixo do tapete. Por isso, queremos olhar para os números. Caríssima Cristina, eu tenho aqui um valor atual que foi tirado do nosso sistema de gestão de membros, o SUEGA, que nós sabemos, que faz a gestão dos membros, das cotas, das formações e etc. Nós temos um total de 1.351.028.750 kwanzas. Esse é o total da dívida restada neste momento. Esta dívida, 59% corresponde a formações e o estado de ambiente controlado, 59%, e 41% corresponde a cotas. Desse 59%, 46% é mesmo EAC, 13% é
tem formações, e a nível dos 41% das cotas, 29% corresponde a cotas para membros, ou seja, membros efetivos. 29% são cotas membros efetivos. Sim, do total de 1.351 milhões e 28.750 kwanzas. Ok. 29%. 7% corresponde aos estagiários, devem um pouco menos, 100 milhões e 814 mil em termos de dívida, e 63 milhões e 500 corresponde 5% de empresas, ou seja, as entidades, os membros coletivos, as empresas. Isso é a proporção em termos das diferentes receitas que a Ordem tem, cotas, que é a receita principal, aquela que nós podemos chamar aqui constante. Nesse momento nós temos, a nível de membros inscritos, estagiários, membros coletivos e singulares, nós temos aí uma cota na ordem de 30 milhões mês, ou seja, é o que se espera em termos de receitas, mas infelizmente em termos de recebimentos é que conseguimos tê-lo na realidade. Nos últimos 5 anos, esta dívida demonstra aqui uma tendência crescente, não digo exponencial, mas é quase potencial. Só para ver, de 2017 para 2018, nós tivemos um crescimento na ordem de 253 milhões 558 mil 849 kwanzas, que dá aqui uma variação relativa de 121%, que é bastante. De 2018 para 2019, houve aqui um crescimento em termos absolutos de 212.553.751 kwanzas, corresponde a uma variação relativa de 46%. Apesar de ser aqui um crescimento, a taxa decrescente, mas é um crescimento, houve uma variação para mais em termos absolutos. Para 2019 para 2020, houve aqui também mesmo um crescimento a taxas crescentes, não decrescentes, 50%, passando de 676 milhões 673 mil e 100 para 1.000 milhões 12 milhões 159 mil 893 kwanzas. E 2020 para 2021 também registrou-se um aumento, taxa decrescente, cresceu apenas 31%, relativamente ao ano passado foi em 50%, mas passando aqui a uma variação absoluta de 318 milhões de kwanzas, dando inicialmente em 1.112.159.000 para 1.330.160.000 kwanzas. Aqui eu queria referir que neste valor de 1.330.160.000 kwanzas, há aqui de facto um registro da nossa contabilidade de 263.682.842 kwanzas, que são recebimentos não identificados. E aqui esse recebimento tem muito a ver também com essa ideia de pagamentos por referência, a ideia de acabar com isso. Então, só para dizer, relativamente à evolução, eu comparei aqui com a faturação desses anos também, em que todos os anos, ou pelo menos de 2018 para 2019, houve um aumento da faturação na ordem de 146%. E houve também aqui o aumento da dívida, mas aqui um ponto caricato que é de 2019 para 2020, apesar da faturação cair 17%, mas mesmo assim o nosso saldo de dívida cresceu em 50%. Isso aqui demonstra mesmo a dificuldade de nós cobrarmos, ou mesmo, mas aqui se calhar demonstra mesmo a não vontade dos membros pagarem. Mas também aqui podemos registrar que em 2020 foi o ano da Covid-19 e se calhar aqui fez com que os níveis de capacidade financeira dos membros fosse diminuta, e o que ocorreu, apesar da faturação diminuir e ter aqui um incremento no estoque de dívida. Fernando Miguel, por favor, é só um minuto e eu vou-lhe pedir para recuar. Enquanto estamos a dar essa explicação, eu estou aqui a fazer uns cálculos muito rápido. Por favor, pode voltar a repetir. Como é que fica distribuído os 40% das cotas? 29% são os efetivos? Sim, membros efetivos. Os membros, né? Ok, 29%, 7% estagiários. Quer dizer, quando falo 29%, membros singulares. Membros singulares, sim, sim. E 5% membros coletivos, das empresas. 5% membros coletivos. São os 41% dos... Esses 41 ficam distribuídos em 29, 7 e 5. E 5%, sim, sim. Estes dão os 41. Muito bem, era isto que eu queria confirmar. Os 41 estão distribuídos em 29 para membros efetivos, 7 para estagiário e 5 para membros de empresas. Sim, sim. Muito bem, Fernando. Por favor, pode continuar. Então, dizia que o ponto aqui que me chamou muita atenção foi a variação negativa da faturação 19 para 20.
e mesmo assim tendo aqui um crescimento do estoque da dívida em 50%. Se não tivéssemos, se calhar, a Covid, que de facto provocou aqui uma ruptura nas finanças de todo mundo e também dos membros, com a falência de várias entidades, sabemos que a nossa profissão está ligada às empresas e então provavelmente seja isso, quero aqui acreditar que seja isso a Covid e não o desinteresse no cumprimento do pagamento das dívidas por parte dos membros. É basicamente isso, Cristina, relativamente a esta questão que eu tinha aqui preparado para passar. Ainda continuamos num cenário péssimo a nível de arrecadação das diversas receitas da ordem, ainda estamos num cenário péssimo. Isso aqui traduz toda a pressão que nós temos nos últimos tempos com a tesouraria da ordem. Pressão para pagar mesmo as despesas correntes dia a dia, salários, com despesas administrativas, com formadores e etc. E está aqui a se fazer um esforço para tentar equilibrar e equacionar melhor os diferentes recebimentos versus as receitas que dizem respeito, relacionadas com cada uma delas. Mas, Fernando, que estas novas datas que aqui foram avançadas de negociação sejam mesmo para pôr-se aqui um ponto e quem não cumprir, porque isso não é a primeira iniciativa da Ordem com planos do género, já houve várias vezes estes acordos, mas parece que ainda assim os membros não andam muito interessados em cumprir. A olhar para estes valores, é só para dizer que isso é um problema sério, muito grave isso. Membros da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, os membros que estão ali a auxiliar a gestão das empresas para o cumprimento de A, de B e de C, esses números, 1.351.000 e 28.750 dívida dos membros do CPCA que não pagam cotas, não pagam formações, é uma vergonha profissional, cá entre nós. Fernando, vamos continuar. Foi feito recentemente um inquérito sobre as razões da não participação dos membros na Ordem, onde também se levantou o tema das cotas. Quais são as razões invocadas pelos membros para não pagar as cotas e formações e que medidas estão a ser tomadas para reduzir esta dívida? Fernando. Esse inquérito foi de facto desenvolvido pelo Departamento de Comunicação e Imagem da CPCA e trouxe para nós os resultados desse processo, o que é que de facto os membros dizem, o que é que não pagam as cotas e etc, quando foram indagados sobre a não participação nas assembleias. Os resultados nos mostram aqui, de facto, de 272 respostas, 23% dizem que na altura não tinham disponibilidade financeira, 23% do total dos inquiridos. Os outros 20% dizem que não tinham na altura emprego e por isso não conseguiam pagar as cotas e participar das assembleias, só participam das assembleias que eles têm as cotas regularizadas, basicamente, e ainda 15% desse que não está a exercer a profissão, ou seja, tem um emprego e a disponibilidade financeira, mas não exerce a profissão, ou seja, não ganha nada com estar no distrito na ordem, não é por essa via que ele vai se mantendo, né? E por essa razão não sente, se calhar, pressionado para pagar as cotas. Mas aqui, Fernando Miguel, temos um problema sério, porque se quer continuar a ser membro do CPCA, quer ter o número ativo, tem que pagar a cota, porque senão vai perder o direito do número, não vai? E não há nada disso nos estatutos? Sim, claro que há, e neste ponto falamos agora, e essa negociação que vai até 30 de setembro, caso o membro efetivamente não aderir, terá um tempo de suspensão, e se não paga, não faz o acordo e fica suspensa a inscrição, e dentro do tempo que se dá para suspender também não regulariza na íntegra, haverá de facto a sua carteira cancelada. E também o que se pretende aqui, de facto, é mesmo ter só na base de dados aqueles que de facto vão pagando as suas cotas. Não adianta ter 12 mil membros e só 1.000 ou 2.000 é que vão pagando e vão participando das assembleias, é que vão participando da vida da nossa CPCA. Pois é um número só para encher, não faz sentido, temos que estar aqui a filtrar quem é quem. E na verdade, neste grupo que alega não estar a exercer a profissão, ainda são daqueles que volta e meia aceitam assinar contas há 15 mil kwanzas, não acompanham as contas e de repente eu sei que ele tem o número, vou lá fazer uma cunha para assinar umas contas e ele sempre assina. Por isso tem que se decidir se de facto não precisa mais do número, é melhor cessar para todo sempre, em vez de encher aqui neste número tão elevado de cobrança duvidosa aqui, né? Isso é já cobrança duvidosa, há muita coisa aqui que é para cobrança duvidosa. De facto, esse ano nós carregamos as cobranças duvidosas, se bem que aqui há uma discussão técnica, que é o quanto, mas nós carregamos cerca de 200 e tal milhões
situações de cobrança duvidosa para corrigir de forma a apresentar mais de forma realística esse valor a recuperar das dívidas. Neste momento, se calhar, com quase 500 milhões de cobrança duvidosa, que é bastante alto. Muito alto. Sabemos que, visando a reforma dos processos e procedimentos administrativos relativo à área financeira, o Departamento de Finanças da OCPCA informou que a partir de 8 de agosto do corrente ano, os pagamentos de cotas e de serviços deverão ser efetuadas única e exclusivamente através de pagamentos por referência. Porque foi tomada esta medida e de que forma os membros podem proceder para o fazer? Pode, por favor, apresentar passo a passo. Esta medida não é autoria minha, como a Cristina já frisou. Sim. Essa medida é antiga e até foi agora revisitada pela CRAF. A CRAF é a Comissão de Reestruturação para a Área Financeira. Foram indicadas e os seus membros no final do ano anterior, fez o trabalho e foi elaborado um relatório em janeiro, corrente ano. Esse relatório que eu tive acesso já logo em entrada, tive acesso ao relatório e que de facto eu pus na minha mesa, um relatório que está em cima da minha mesa e eu vou picando, serve para mim como um checklist. Muito bem, e vai seguindo algumas recomendações que lá estão. Fiz de facto uma série de levantamentos de requisitos quando entrei, alguns batiam com essa listagem que a CRAF fez, outros não, então eu pus os dois, pus o meu, pus esse que eu encontrei e vou picando. E uma das situações que é pertinente é essa questão dos pagamentos por referência. Quem são os membros que assinaram este relatório? Quem foi a equipa que lá esteve? Não me lembro todos, acho que o nome que fica e logo está aqui é da Cristina, né? O meu nome está? Ou não está? Já sei, fez parte a Isabel, fez parte o Carlos Mitange, acho que o Félix Dalla e eu. E sabe por que nós não deixamos de mencionar neste relatório o pagamento por referência? O Fernando Miguel está recentemente na área financeira, mas acredito que em conversa com os técnicos internos já deve ter chegado esta informação. É uma informação que me envergonha enquanto membro OCPCA, mas tenho que dizer, porque não temos só que dizer as coisas quando estão bem, também quando estão mal, temos que dizer. Há membros do CPCA que um comprovativo do banco submetiam mais do que uma vez para pagar cotas. Isto é falsificação. Como é que se contorna isso? Este é um ponto negativo. Outro ponto negativo. Os membros pagam cota via depósito e não levam os comprovativos do pagamento das cotas ao CPCA. A OCPCA ou tinha uma conta saco que é para tratar essas entradas em banco, que não está correto, era ter aqui itens por reconciliar e todos estes recebimentos cujos comprovativos não chegam. Nós, os contabilistas, sabemos da dificuldade que é em tratar contas quando não temos os comprovativos. Mas ainda assim temos membros que pagam cotas e não levam os comprovativos para a área financeira do CPCA. É por estar com tudo isso, toda a gente a pagar por referência. E aquele argumento de que temos membros mais velhos que não podem, a OCPCA cria uma estrutura interna para auxiliar quem não consegue fazer sozinho. Mas a verdade é que isso é um falso problema, porque hoje, para se ter um canal de televisão, toda a gente paga por referência. Para se carregar um telemóvel, toda a gente o faz por referência. E por que é que as cotas não podem fazer por referência? É mesmo para eliminar itens por reconciliar em sede dos processos bancários. Assim é ela por ela. Quando se paga por referência, não há itens por reconciliar em sede de recebimentos e facilita os processos e procedimentos dentro da área financeira. Ainda bem que tenho tido o cuidado de olhar para este relatório. Nós agradecemos e qualquer coisa, Fernando, a equipa está identificada, estamos aqui e sempre podemos ir falando que é para dar o apoio necessário, porque no fim do dia o que queremos é mesmo termos a nossa casa arrumada para nos orgulhar, mas senão não faz sentido. Fernando, eu vou chamar o intervalo e já voltamos para continuar a conversa, está bem? Está bem, sim, está bem. Senhor Santos, vamos fazer o intervalo. Eu tenho em estúdio o Fernando Miguel, ele que é do Departamento de Finanças da OCPCA e está cá a abordar o processo dos devedores de cotas, estagiários, efetivos, membro-empresas, devem tanto ao OCPCA. A dívida só tem aquele valor que é mesmo a nossa vergonha profissional. 1.351.028.750 kwanzas é só o que temos em sede das contas da OCPCA dos não pagadores, os devedores. Vamos fazer o intervalo e voltamos já já. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro.
Então, vizinhos, onde é que vão assim vestidos? Olá, C4 Pedro. Vamos só dar uma volta aqui no bairro em família. Nada de especial. E para que são essas joelheiras, cotoveleiras, capacetes e esses escudos? Então, assim estamos mais seguros. Vizinho, o mais seguro é ter Seguro Buy. Embora pareça, tomar medidas extremas não garante total segurança. Em qualquer situação, o mais seguro é ter Seguro Buy. Agora disponíveis em todas as agências Buy. Buy. Confiança no futuro. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, é a edição 121 do Contas na Hora. Estamos por dentro da OCPCA para arrumarmos a nossa casa. A nossa casa tem muitos lixos pelos cantos e então estamos aqui a fazer uma limpeza, queremos ar fresco, queremos estar num ambiente saudável, por isso trouxemos a problemática dos membros devedores. Sim, os membros que não pagam cota. Fernando Miguel é o nosso convidado, ele que é o responsável pelo Departamento de Finanças da OCPCA. Fernando, o que vai acontecer com os membros que pagarem cotas ou formações de outras formas? Já se está a eliminar os números de contas da ordem da área privada, mantendo apenas disponível esta forma de pagamento por referência? Ok, Cristina, eu vou fazer só aqui um reforçozinho para trás. Sim, todos os reforços é muito importante para os membros estarem situados. Ok. Essa questão de pagamento por referência ainda, e a Cristina falava muito bem, nós temos nesta conta SACO cerca de 263 milhões, que se quer aqui tentar reduzir ao máximo e que pretende que não cresça mais, ou seja, que não haja incrementos nela. E só não vai haver incrementos nela se nós optamos por essa questão de pagamento por referência. E essa questão, que não é opção, é decisão e é assim que vai ser, não só vai permitir controlar melhor as contas correntes dos membros, vai permitir também uma questão económica, que é a redução de custos de material de escritório, que nós temos que é elevadíssimo, com impressão de comprovativos, de faturas e etc., que pode aqui diminuir a papelada, o tinteiro, etc., e também vai permitir que nós consigamos, de facto, afetar o pessoal a outras tarefas, menos de execução e mais de análise, de forma a podermos começar a reportar de forma tempestiva, né? Que também é um grande problema. Quando não conseguimos fazer as reconciliações a tempo e estar com essa dificuldade toda, da forma como os nossos membros vão pagando, não permite que nós nos concentramos em tarefas mais analíticas, de análise, de forma a elaborar os reportes de forma mais rápida. É essa questão que eu queria aqui passar também aos membros. Relativamente a essa questão do que é que vai acontecer com os membros que não pagaram as cotas de formações e etc. E até que, já que está a se eliminar as contas da ordem, e fica disponível somente desta forma. Nós aqui pedimos e no anúncio fazíamos menção de que os comprovativos com datas posteriores a 8 de agosto, em princípio, já não serão validados, a menos que haja aqui uma razão que justifique que naquela altura o membro tinha outra maneira de fazê-lo. Depósito ou por transferência e teve que fazer, mas tem que ser definitivamente algo que verdadeiro, reconhecidamente, justifique esta via. Caso contrário, é que estes pagamentos, pelo facto de não serem feitos na via que está a ser definida, vão acabar por ficar não validados. É basicamente isso. E o Fernando há bocadinho disse muito bem, existe numa conta SACO acima de 200 milhões, 260 milhões. Estes 260 milhões nesta conta SACO, entre aspas, o que quer dizer? Quer dizer que há membros que têm comprovativos de pagamentos das suas cotas e nunca fizeram chegar a ordem. Têm com eles guardados estes comprovativos. Agora que há este período de negociação, por favor, vão aos vossos arquivos localizar os comprovativos que nunca submeteram ao CPCA. Membro OCPCA não pode guardar comprovativo de pagamento sem submeter à direção financeira da OCPCA, não pode ser, porque isso depois é um problema às contas da OCPCA e, como podem ver, é um problema grave, não pode ser. Eu acho, Fernando, temos que começar depois deste período, uma das sugestões que vamos também deixar e aproveitar passar aqui. Às quartas na ordem da OCPCA, o evento de dúvidas em que temos sempre lá os oradores, aqueles oradores são pagos.
membros. E nós temos em média mais do que 100 membros assistirem online na sessão quarta na ordem. Basta assistir quem tem cotas ao dia. Quem não tem cotas ao dia, organiza-se. Porque tem informações gratuitas, tem esclarecimento. Essa sessão de esclarecimento, tirar dúvidas, temas pertinentes que nós precisamos para o nosso dia a dia em sede dos processos e procedimentos. A ordem dá isso, sim, é uma sessão que é grátis, mas a contrapartida é o membro ter as suas cotas atualizadas. Não faz sentido o membro não tem cotas atualizadas, tem que ir a uma sessão de dúvidas e se beneficia e tem 4, 6, tem 10 meses de cotas por pagar. Não pode ser. Depois deste prazo, regras, rigor, toda a gente a cumprir. Quem não cumprir, salta da linha. E assim sucessivamente. Tem que ser assim. Os membros vão ficar chateados, mas depois vão agradecer. A situação da ordem é muito, muito complicada. Tem que ser similar à questão das assembleias. Não participou na Assembleia, não participa também da Assembleia. Não tem cota, não pode votar, não participa da Assembleia. Tão simples assim. E tem que ser desta maneira, que é para começarmos a disciplinar os membros. Para já, como membro contabilista, o contabilista tem que ser disciplinado, tem que ter regras, tem que estar ali a cumprir com tudo. Quando cumprem umas coisas e outras coisas não, é para esquecer. Já agora, Fernando Miguel, cá entre nós, qual é o valor da cota? O valor da cota varia, né, como sabemos. Eu acredito que os estagiários nesse momento estão com 650 kwanzas, membros singulares contabilistas, como eu, são 3.650, se não me engano. Os peritos, acho que andam em volta de 6.500. Depois, pelas empresas, é o volume do negócio, né? Pelo volume do negócio. Volume de negócio, a partir de 13.000 alguma coisa e vai até 600 e alguma coisa. É aí uma variação em questão do volume, né? É por isso que as empresas, ano após ano, têm que declarar o que é que tiveram de volume para que sejam atualizadas as suas cotas. As suas cotas. Basicamente isso. É. Pois é, não pode ser. Temos aqui um problema sério e temos que resolver isso. Os pagamentos que foram feitos até agora e não foram validados, para onde deverão ser enviadas e até quando deverão os membros fazê-lo? Pode, por favor, explicar detalhadamente este procedimento para que todos percebam. Sabemos que foi feito comunicado interno que seguiu por e-mail e nas redes sociais a todos os membros estagiários, mas nunca é demais voltar a explicar aqui, Fernando Miguel, as coisas de forma clara. São esses que, entretanto, fazem parte deste grupo dos 260 milhões que têm os comprovativos e nunca fizeram chegar à ordem. Têm que fazer também dentro destes prazos até 30 de setembro? Sim, claro. Essa é a intenção e a decisão. Deverão, de facto, caso não tenham sido remetidos desde a abertura da ordem, que eu não fiz a abertura 2015 até a presente data, pagamento, não fizeram, quer dizer, até 8 de agosto, por transferência, e não chegou de fazê-lo, deverá submeter na sua área privada, como é óbvio. Acredito que, em alguns casos, alguns membros, por não utilizar e terem sempre esse procedimento de fazer transferência ou depósito e não pagar por referência, esqueceram as suas passwords, etc. Mas é um procedimento simples, é também mandar um e-mail dança@cpsa.angola.org e pedir que seja enviadas as suas passwords, e assim poderão entrar na sua área privada e fixar os comprovativos que não tenham sido. Ou por alguma dificuldade também tenham de entrar nas suas áreas privadas, poderão sempre submeter ao e-mail de cobranças@cpsa.angola.org e os nossos serviços internos vão começar a descarregar e atualizar o possível, dentro ainda desse prazo. Esta é a ideia. Ou vai para a privada, ou manda por e-mail, no e-mail que está no newsletter, as cobranças. E isto é para até 30 de setembro do corrente ano. Ok. E após 30 de setembro, o que vai acontecer com os comprovativos que não tenham sido submetidos até 30 de setembro? Para nós, serão considerados como fundos perdidos a favor da ordem. Ou seja, não serão mais validados. Nós vamos, obviamente, a intenção é que, ao encerrarmos as contas em 30 de 12 de 2023, limpemos essa conta a saco e vamos considerar como proveitos não operacionais, ou seja, as pessoas perderão, porque a ordem dali para frente vai só assumir aqui de recebimentos por referência. Todo o resto não vai ser validado, já está nas contas da ordem, vamos listar como proveitos não operacionais e vamos limpar esta conta SAP. Essa é a ideia. Fernando Miguel, enquanto tu respondias esta pergunta, sabes o que é que eu fui fazer? Não tinha certeza se era devedor ou não de cotas, então entrei para a minha área privada muito rapidamente e felizmente as minhas contas estão pagas e validadas até 31 de dezembro de 2022. Alguns membros, infelizmente, com dificuldade
dificuldade mesmo de entrar na área privada e gerar uma fatura de recibo, porque recebemos e tivemos vários, a China aqui falou de é mais velho, não consegue fazer. Nós, pelo menos há um mês, já fizemos na sede da Ordem, temos um computador e ajudamos várias pessoas a fazê-lo, porque as pessoas têm dificuldade, querem fazer o pagamento antes de gerar a referência, por não saber. E também está ali a dificuldade das pessoas fazer essa força de não pagar por referência, porque é um processo simples, de 5 minutos, e depois ir a um multicaixa, ir a um internet bank ou o que for, ou multicaixa express, e poder validar. Só que tem que ter atenção que primeiro deve ser gerado a referência. Essa referência geralmente vem com o número da entidade, que tem 5 dígitos, e depois o número da referência e o valor. Tem que ser gerado esse documento, só assim é que se pode, de facto, fazer o pagamento. E se tiver a gerar e tiver acesso ao internet bank, é simplesmente copiar a referência e copiar a entidade, copiar o valor, e ainda demora menos tempo. Se não tiver essa possibilidade, tem sempre um multicaixa ao lado, embaixo do prédio, ou o que for, para fazer o pagamento. E já agora, Fernando Miguel, estou ainda dentro da área privada, estão aqui os bancos económicos, BNI, BAI, KEV, de bom tom ocultarem esta informação aqui da banca, dos dados bancários, e assim não induz ao erro, porque senão depois vão dizer, mas eu entrei para a área privada e encontrei lá as coordenadas do banco e fiz a transferência para o banco. E assim já não há motivo. A intenção é, inicialmente, eliminar essa informação das coordenadas bancárias dali, inicialmente, e depois de 30 de setembro, até a ideia, e é antigo, né? Se está a melhorar o site ou fazer outro site, a ideia é não só tirar essa informação das coordenadas bancárias, depois vamos tirar a questão do upload dali, ou seja, já não haverá a anexação de comprovativo, só vai ficar pagamentos por referência, então também vai se eliminar a questão do upload. Muito bem. Desse prazo. Muito bem, Fernando, que recomendações deixa à Ordem e aos membros para melhor aplicação das medidas em curso, tendo em conta uma melhor organização financeira da organização? Conselhos, e isso também para mim, vale para todos. A Ordem tem os processos e procedimentos de trabalho devidamente escritos, para que haja uniformização na execução das tarefas por parte dos seus operadores. E aos membros, de forma geral, que encaram essas medidas como encaram as medidas que implementam nos seus clientes e que esperam que os membros cumpram rigorosamente. Essa é a mensagem que eu deixo. Muito bem, pois tem que ser. De que forma a Ordem pretende incentivar os membros a pagar as suas cotas de forma regular? Ok, é uma questão um pouco difícil de responder, mas eu acredito que a OCPCA deve perseguir continuamente a melhoria dos serviços prestados aos seus membros, a todos os níveis. Sabemos que temos algumas dificuldades, principalmente a questão de, se calhar, de informação interna e externa com os membros, alguma que passa de forma assim um pouco deficitária, mas é necessário trabalhar mais nisso e fazer entender a todos que só se pode exercer a profissão de contabilista ou perito contabilista em Angola, cumprindo com os estatutos da OCPCA, especialmente com a participação nas suas assembleias ordinárias e extraordinárias que vão acontecendo e com o pagamento de cotas de forma regular para manutenção e engrandecimento da classe que pertencemos. Muito bem. Fernando Miguel, eu tenho uma sugestão a deixar para os gestores que acompanham Contas na Hora. Há muitos ouvintes que não são membros efetivos do CPCA, mas que têm a cultura de acompanhar o Contas na Hora e volta e meia somos abordados pelas ruas, pela cidade de Luanda e não só, porque acompanham online também. Eu quero deixar uma recomendação para este grupo e sobretudo porque muitos deles são gestores. Mas antes disso, eu tenho que lhe fazer esta pergunta. Há muitas empresas que querem pagar as cotas dos seus membros porque têm um departamento de contabilidade e finanças e os técnicos de contabilidade e finanças são membros do CPCA. E a minha recomendação é, o gestor que nos acompanha todas as semanas, procura saber internamente se têm membros que estão a estagiar ou que são efetivos na OCPCA. Sobretudo aqueles que são efetivos, no fim do ano são eles que assinam as contas e a cota mensal de um membro contabilista é 3.250 kwanzas. A empresa pode pagar esta cota para o membro, mas a pergunta que não se cala é, a OCPCA
está em condições de emitir faturas, ou para quando começarem a emitir faturas para aquelas empresas que não são de especialidade, logo não são membros CPCA, mas têm efetivos singulares, funcionários, que são membros CPCA, e por serem aqueles funcionários dedicados, que se doam ao trabalho, uma forma de incentivar também, a empresa entende pagar as formações, as suas cotas, mas para isso acontecer, tem que existir uma garantia do lado da OCPCA de que a empresa vai ter uma fatura seguindo as regras do regime jurídico das faturas e documentos equivalentes. Isto é possível? É assim, Cristina, claro que sempre que pagamos queremos ter a despesa devidamente documentada, de acordo com o nosso regime jurídico. Basicamente, está-se a trabalhar, e tem falado nessa questão. Nós temos um sistema que seja diferente, sabemos que o nosso sistema SWAG faz a gestão dos membros, mas temos paralelamente outro sistema que possamos emitir essa fatura às empresas. Agora, se calhar, e aqui o que seria recomendável é que esse sistema de gestão de membros, que só tem os membros inscritos, fosse, se calhar, de informação interna. E ter o outro sistema paralelo que fosse de informação interna e externa ao mesmo tempo. Ou seja, se nós emitimos uma fatura num sistema que seja de informação interna e externa ao mesmo tempo aos membros e voltamos a emitir depois a fatura geral para a empresa, teríamos aqui duas situações de faturação e qual é que devíamos declarar em termos fiscais. Então, eu acho que no sistema, e se calhar aqui pode sempre falar com o Sr. Rui Santos, procurar saber se dentro do sistema um não membro, um cliente comum, entrar e diz que quer pagar cota e depois vem uma pergunta de quem, porque ele não é membro, e se tiver um campo para adicionar o número de membro do seu funcionário, ele vai logo buscar a informação da dívida dele e ele paga-se depois a fatura em nome deste. Ter campos editáveis que é para ele preencher com os seus dados e aí sai a fatura com a referência e ele pagar. Algo assim do género, que é para não se criar, porque a base de dados do membro tem que estar zerada caso exista esse pagamento, e se se fizer fora vai ser muito complicado. Então era criar-se aqui um procedimento dentro do sistema, parametrizações, configurações que permitisse esta ligação, e eu acho que o Sr. Rui Santos pode nos ajudar. Ele é ouvinte assíduo, de certeza que vai logo ligar, mal o programa termina, vai logo ligar a dar uma sugestão sobre esta regra. Tem que existir algum mecanismo que é para fazer esta ligação e assim o membro vê-se então com a sua obrigação em sede de cotas cumpridas. Agora, sim, seria ideal, estaríamos a resolver os dois assuntos ao mesmo tempo. Né? Ao mesmo tempo, não temos item para conciliar. Emitir a fatura para a empresa que pagou, né? E aqui era assim, a empresa ficaria com essa despesa devidamente documentada, a base de dados do membro na área privada sem dívida de cotas, e a OCPCA não tem item por reconciliar porque a entidade pagou por referência e temos aqui tudo bem direitinho, tudo como deve ser. Há alturas em que os membros dizem assim, os membros não, os ouvintes dizem assim, a senhora hoje foi muito agitadora. Não é que eu seja agitadora, mas verdade, estou a pensar assim, que depois do dia 30 de setembro, vocês já têm ali uma lista de procedimentos a se ter em conta para os não cumpridores. Um dos que tem que constar, não há hipótese, é o acesso às quartas na ordem. Vem para as quartas na ordem o membro que tem cotas atualizadas. Não tem cotas atualizadas, não pode fazer parte das quartas na ordem. Quartas na ordem, temos convidados externos, temos convidados internos, temas pertinentes que nos enriquecem profissionalmente, cultura profissional, muita coisa, às vezes até nós nem precisamos, por uma questão de cultura profissional, estamos ali atentos a acompanhar e não têm cotas ao dia, não conseguem pagar 3.250 kwanza? Não pode. Este ponto tem que constar, Fernando. Não acesso às quartas na ordem aos membros que totalizam estes 1.351.028.750 kwanzas. Plenamente de acordo, plenamente. A ordem é mesmo ordem para pôr ordem. É só a ordem dos contabilistas.
Não pode ser, não pode. Nós os contabilistas ficamos aflitos quando estamos a tratar de umas contas e tem muitos clientes com processo de cobrança duvidosa. Temos tempo de reconciliar, o trabalho nunca mais tem qualidade e uma preocupação muito, muito grande em ser dos processos e procedimentos para quem cuida desta ou aquela conta. Nós, membros, ao CPCA, sabemos o que é isso. Como é que estamos a fazer o mesmo com a nossa ordem? Verdade. Estamos a ser moralistas sem moral. E, sobretudo, aquele grupo que paga e guarda consigo o comprovativo, não se meta ao CPCA. Estamos a falar de 260 milhões. Membros que têm consigo comprovativos que totalizam 260 milhões de kwanzas. Por favor, submetam esta informação ao CPCA, que o Fernando Miguel agradece, os membros agradecem, o Departamento de Finanças vai retirar de alívio, porque são informações que têm tratamento contabilístico e começam a diminuir os pendentes e ainda bem, e fazemos festa. E para ontem temos este nível de organização e ainda bem que já está filtrado tudo por referência para daqui para frente termos mais ou menos as contas bancárias com uma imagem que agrada a todos, que dê conforto a todos. É isto. Mais alguma coisa que queira acrescentar, Fernando Miguel? Eu acho que foi falado quase tudo. É só aqui mesmo para reforçar que a questão de pagamento por referência não é uma questão difícil, é só uma questão de vontade que todo mundo pode fazer. É só isto. E qualquer um membro do CPCA que já sabe, que já paga desta forma, auxilia nos grupos WhatsApp da CPCA. Se um membro for lá escrever, estou com dificuldades em pagar as cotas por referência, alguém pode ajudar? Então, logo membros do CPCA disponíveis que é para ajudar, e também depois vamos começar a filtrar os grupos no WhatsApp. Um colega expõe uma preocupação, a pergunta vai ser: tem cotas atualizadas? Se sim, tem resposta. Se não, vai atualizar as cotas, que é para ter a resposta que precisa. É um grupo de membros que tira dúvidas de cabinda ou cunena, Fernando Miguel, a todos os membros gratuitamente, de manhã, tarde, à noite, de madrugada. Nós estamos a auxiliar. Felizmente faço parte deste grupo, andamos a auxiliar os membros de cabinda ou cunena, até membros que estão fora de Angola, nós auxiliamos, ligam para nós, mandam mensagem no WhatsApp, estão muito aflitos, e mais isso, mais aquilo. Nós ali pacientemente, com todo o rigor profissional, ajudamos. Assim, no fim do dia, estes membros fazem mesmo parte destes que estão em cobrança duvidosa. É uma vergonha muito grande, é mesmo uma vergonha profissional. Membro CPCA no ativo não está a conseguir pagar 3.250 kwanzas todos os meses. Uma das cotas mais baixas a nível dos palopes. E essas cotas mesmo, Fernando, depois de se atualizar, daqui a mais um ano, tem que se alterar essas cotas, porque essas cotas nem valem nada, tem que se alterar. São assim tão baixas, não pagam. E quando aumentarem, temos que igualar as cotas das outras ordens, as ordens dos engenheiros, as ordens dos advogados, temos que igualar essas ordens, não podemos estar tão distante da realidade, não podemos, temos que estar ao mesmo nível das outras. E porque há membros que não pagam porque não acham importante pagar, ainda temos este grupo, não pagam por desdeixa, vou pagar, e vão deixar de passar, nem é problema financeiro. Então já está o alerta, por favor, nem precisam de sair do escritório para pagar. Em frente ao computador, como viram um bocadinho, eu entrei, fui validar a minha área privada, a ver se eu tinha lá uma cota pendurada por pagar, validei tranquilamente, em menos de 5 minutos, entre-se sai-se na área privada, não há problema nenhum, nem precisam se deslocar ao CPCA para fazerem esta atualização, salvo naqueles casos em que queiram pagar, há prestações, têm que negociar com o Fernando Miguel. Fernando Miguel, eu vou agradecer a tua presença aqui no programa, e qualquer situação, qualquer novidade, à medida que essas dívidas forem diminuindo, tem que voltar aqui, porque estamos a deixar um problema muito sério no ar. Fernando tem que voltar depois para dizer assim: olha, graças àquele programa ficamos com isso reduzido a X. Quando tivermos assim mais ou menos a 30%, que alívio. Quando 70% for recuperado, o Fernando tem que voltar aqui. Nem que seja só para entrar por telefone: olha, finalmente conseguimos, isso está aí muito bem, e agradecemos aqui a atenção dos membros todos, dos ouvintes todos, sobretudo aqueles ouvintes que são gestores de empresas públicas e privadas, têm nos departamentos membros ou
OCPCA, por favor, optem por pagar as cotas desses membros, vossos funcionários, uma forma também diferente de dar o incentivo a eles, porque se ele não faz serviços extras, só está ali neste departamento, não custa nada a empresa assumir esta cota mensal de 3.250 kwanzas, que o Fernando Miguel garante que a OCPCA vai conseguir emitir fatura em nome da empresa e assim temos o problema resolvido. Eu estou a falar dos membros efetivos e não me posso esquecer dos membros do EAC, que estão a fazer o EAC, que também tem aqui 40% de um valor bem alto de dívida, é começarem a suspender. No EAC, frequentam o EAC e têm dívidas? Não. No mínimo um mês de dívida, mais do que isso está fora de questão, porque o EAC são 8 horas a semana. O formador deixa de fazer muita coisa durante 8 horas para se dedicar ao EAC. O formando do EAC não paga a formação, ainda por cima o EAC tão rico, que estão a aprender tudo, mas alguma coisa que nunca viram, estão a ver pela primeira vez no EAC e tratam desta maneira o formador, não honram as obrigações do EAC e começarem a tirar das turmas, o Fernando Miguel. Essa é uma questão que está aqui agora a falar, porque os membros têm ido para a defesa. Quando chegam à defesa, quer dizer, passado 10 meses, é que chegam à defesa que têm que ter pelo menos 2 prestações pagas. E depois, só não vão ao exame, caso aprovam na defesa, só não vão ao exame se não tiver a totalidade do EAC pago e as cotas regularizadas. O que vai começar a se fazer é, claro que as formações do EAC é online, né? Muitos são presenciais. Vamos ter nós, área financeira, temos que garantir aqui e fazer sair alguma lista de pagamentos ou de devedores. E esses terem acesso aos links, entradas nas turmas e que só tenham que ter pelo menos 1 ou 2 cotas de atraso. O grande problema não é ter o formador dar tanta coisa e os estagiários não pagar. O grande problema é que nós temos que pagar os formadores pontualmente. É isso, Fernando, é isso. E vamos ter que esperar 9 a 8 meses para receber o dinheiro. Não pode ser. É isso que tem que acabar. Exatamente, porque o formador é pago todos os meses, porque o formador dá 8 horas a semana e o EAC é intensivo. São 4 horas por dia e são 2 dias, fazem 8 horas a semana. São formações muito intensas, são muito corridas, trazem todas as dúvidas e mais algumas. E muitas vezes até nós fazemos sessões como se fossem consultoria, porque depois também têm os problemas deles, dos departamentos, das empresas em que vivem, trazem para as sessões e o formador está aí a ajudar a esclarecer. Assim, esses formandos devem mesmo 6 meses, 7 meses. Não pode, Fernando, não pode. Então, eu queria aqui informar e passar em primeira mão, Cristina, que nós, até também nessa altura, 30 de setembro, vamos tentar passar uma lista atualizada de dívidas de EAC. O EAC, principalmente o EAC presente, que tem volta de 846 estagiários. Em setembro vamos ter uma lista e quem tiver com 2 meses, no mínimo 2 meses de dívida, não vai ter o link para continuar a... Tem que ser desta maneira, cortem, e até porque no EAC as sessões todas têm continuidade, perdem uma sessão é uma desgraça, então vão se organizar, não pode. É isso de eu ficar 4 horas a dar aulas a uma sala de quase 100 e tal formandos online e mais do que a metade de devedor. Não pode ser, não. Tem que se cortar e não vale a pena estarem preocupados, não, vamos lá deixar, vamos facilitar, nada disso. A OCPCA não é Santa Casa da Misericórdia e não vive de doações. É verdade. A OCPCA não está dotada no OGE. Era bem bom se estivesse. Era bem bom, não está. E esse valor do EAC é 624.485.200. Boa parte dele, se eu não me engano, porque o EAC começou agora, 85% é dívida de EAC de anos anteriores. De anos anteriores, porque este começou agora, exatamente. Este é recente, nem estamos há 4 meses, é recente, 2 meses. Em junho, sim, este é recente. Então só mesmo dos antigos, não pode ser. Tem muitas pessoas que não vão para o exame porque não acabam de pagar isto. Temos que arrumar a casa. O CPCA não pode estar a este nível. Os teus ouvintes devem estar a me rir. Estou mesmo aqui a levar isso da brincadeira, mas é muito sério. Temos que nos organizar. Não pode ser. Não. Quem tiver dúvidas de trabalhar na área privada, até pelo WhatsApp, nós vamos ajudar a chegar à área privada, a orientar. Não há nenhum membro que exponha uma preocupação via WhatsApp
WhatsApp e não vê ela resolvida. Qualquer problema em sede da OCPCA, em sede da AGT, tem sempre um problema resolvido. Fazemos questão de resolver. Têm que honrar isso de alguma maneira. A forma que têm de agradecer é não serem devedores das suas cotas na OCPCA. Muito bem, Fernando. Nosso muito obrigada. Continuação de boa semana laboral e qualquer coisa já sabes, estamos aqui para dar todo o apoio no que for necessário. A partir de agora, até o dia 30 de setembro, todas as edições do Contas na Hora, eu vou tocar no assunto cotas. Eu já fiz ali uma cábula dos números todos, das percentagens todas, vou guardar e todas as semanas eu vou tratar deste tema. É membro CPCA, tem comprovativos guardados, não submeteu a sua área privada, tem para ontem submeter para o CPCA ter as contas com qualidade, porque neste momento só tem quantidade, não tem qualidade porque temos muitos pendentes e os membros é que são culpados destes pendentes. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Então, vizinhos, onde é que vão assim vestidos? Olá, C4 Pedro. Vamos só dar uma volta aqui no bairro em família. Nada de especial. E para que são essas joelheiras, cotoveleiras, capacetes e esses escudos? Então, assim estamos mais seguros. Vizinho, o mais seguro é ter seguro BAE. Embora pareça, tomar medidas extremas não garante total segurança. Em qualquer situação, o mais seguro é ter seguro BAE. Agora disponíveis em todas as agências BAE. BAE, confiança no futuro. E assim chegamos ao fim da edição 221 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola, já sabe, a hora 11, a hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCS Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, direção de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá esteve Cristina Silvestre. A todos votos de continuação deste excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.